Olá, eu sou a professora Maricleia e estamos hoje vendo uma questão que frequentemente cai em vestibulares, em concursos, então é importante a gente dar uma olhada e é também um conteúdo do ensino médio, mais precisamente da segunda série do ensino médio. Então nós vamos começar com uma questão e a partir dela nós vamos definir algumas medidas importantes na matemática. Então vejamos. Essa é a questão. É uma questão dos vestibulares da Universidade de São Paulo, das Universidades de São Paulo, então uma fundação. E um jogo, um monstro, tem a forma de um setor circular de 1 centímetro de raio. Vejam que o monstro é esse, na minha época chamado de come-come, Pokémon, E vejam que ele tem um raio de 1 centímetro. Então, continuando. Em um jogo, um monstro tem a forma de um setor circular de 1 centímetro de raio. A parte que falta no círculo é a boca do monstro. E o ângulo de abertura desta boca é de 1 radiano. Qual o perímetro do monstro? Bom, nós sabemos que uma circunferência, ela mede 2πr. Essa é a fórmula, 2πr. Bom, se é 2πr, qual é o resultado? Π menos 1? Π mais 1? 2π menos 1? 2π ou 2π mais 1? Vejamos, muitas pessoas chegam neste resultado. Por quê? Ora, se uma circunferência mede 2πr, comprimento da circunferência, o contorno é 2πr. Então, vejamos. Então, eu tiro essa parte 1 radiano, então fica, como o raio é 1, então eu teria 2 vezes 1, seria 2π. 2π menos 1 radianos. Então, a alternativa correta seria essa, mas não é. Por 2 motivos. Um, que nós não estamos simplesmente tirando essa parte. O contorno é exatamente isso aqui, ó. O contorno do monstrinho é essa circunferência sem a boca, mas aí tem que somar este pedaço e este também. Então, nós teríamos que o comprimento é sim 2πr do formato. Bom, mas aí eu tenho que somar algumas coisas, É esse 2π menos 1 radiano menos 1 radiano. Então, vejam bem, é o comprimento que é 2π menos 1 radiano, aí mais esse 1 centímetro e mais 1 centímetro. Percebe? Então, o comprimento 2πr menos 1 radiano, esta parte, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. Aí eu tenho o contorno do monstrinho. Bom, mas o que é 1 radiano? 1 radiano corresponde ao comprimento do raio da circunferência que ele pertence. A gente vai ver isso com mais calma, mas a ideia é que 1 radiano é igual à medida do raio. Então, se 1 radiano corresponde à medida do raio, nós temos que o comprimento, aqui o raio vale 1. Se o raio vale 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes π, 2π. O radiano, então, vale o raio. Bom, mas o raio é a medida do centro até a extremidade, vale 1 centímetro. Então, menos 1, mais 1, mais 1. Comprimento é 2π, 1 mais 1, 2, 2 menos 1, dá 1. E a resposta, a maioria das pessoas aposta nesta daqui,
mas a resposta correta é esta, o item E. E por conta de não entender o que é radiano, muitas pessoas acabam errando essa questão. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais, continuem na aula e olhem aqui. A pergunta é, o que é um radiano? O que é o pi, afinal? De onde veio esse número? Caiu do céu? Alguém inventou? A gente vai ver de uma forma mais generalizada. Bom, o radiano fica simples para a gente entender. O radiano um radiano é a medida correspondente ao raio da circunferência que o contém. Então vejam aqui, ó, este é o raio. Então o que vai ser o radiano? Vai ser pegar esse raio, esticar ele, essa partezinha aqui corresponde a um radiano. Bom, mas se essa circunferência for menorzinha? Opa, não ficou muito bom, mas vamos lá. Aqui, ó, este é o raio. Agora eu vou pegar essa medida e vou contornar. Deu aqui. Então, esta medida é um radiano. Bom, mas e daí? Se for uma circunferência muito maior, uma mesa, um canteiro circular, esse radiano vai valer mais? Vai ser maior? Sim. Em centímetros, não. Mas essa medida de graus de um radiano é a mesma. É simples a gente perceber isso. Olha só, se nós temos um ângulo de 30 graus. Bom, ele é 30 graus, ele é uma parte de uma circunferência que mede 360 graus. E aí eu pergunto, bom, aqui é 30 graus. E essa medida aqui qual é? Também é 30 graus. Porque ela faz parte de uma circunferência maior. Percebem? Então, aqui é 30, aqui também é 30 graus, porque elas estão relacionadas a uma circunferência. O mesmo raciocínio é usado para um radiano. Se isto aqui mede 1 radianos, na circunferência maior, ele também é 1 radiano. Ah, mas essa medida é diferente? É. Se for em centímetros, aqui deve ter 1 centímetro, 1,5. Aqui deve ter esse comprimento 7 centímetros. Isso não implica que não continue sendo igual a 30 graus. Ok? Então, vejamos o seguinte. Vamos responder o que é o radiano. O radiano nós já entendemos, então. Um radiano é a medida do raio da circunferência que o contém. É uma medida igual ao raio. É você poder pegar esse raio e esticar ele. Quando estica ele, você pega exatamente a medida de um radiano. É esta medida aqui. Se eu pegar aqui dentro, também mede 1 radiano, ok? Agora, vamos ver o que é, na verdade, esse π que nós costumamos ver. E aí, nós temos que o π vale 3,14, aproximadamente. Bom, de uma forma geral, eu vou comentar, nós vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui uma circunferência e eu tive o cuidado, e este é o raio, a metade. 2 raios é o diâmetro. Lembrando que, numa circunferência, o comprimento, esse contorno da circunferência, nós vimos que é 2πr. Mas o que é esse π? Vejamos, para chegarmos no π, nós vamos precisar, quando nós pegamos 2 raios, eles vão passar, é uma reta que passa pelo centro da circunferência. Então, 2 raios vai me dar um diâmetro, ok? Então, vejamos. Aqui. Sempre que eu fizer, pegar o contorno da circunferência, eu contornei aqui, tá? O que acontece quando eu estico essa circunferência?
O que eu estico é isso aqui, que é dado pela fórmula 2π vezes o raio. Só para lembrar. Quando eu falo em 2πr, é o comprimento dessa circunferência. Ela é esticadinha. Agora, observe uma coisinha interessante. Isto sempre acontece. Aqui é o diâmetro. Eu marquei aqui o diâmetro. Olha quantas vezes ele se repete. Eu estiquei aqui. Comprimento da circunferência. Olha a relação interessante que tem. Diâmetro cabe quantas vezes? 1, 2, 3 vezes e um pouquinho. Então, vejam bem, deu 3 vezes, ó. 1, 2, 3 e um pouquinho. Então, na verdade, nós temos aí o 3 e este pouquinho que é o 14. Então, o π vale 3,14. Mais interessante, interessante, né? Se eu pegar essa circunferência aqui, né, que é o contorno, e pegar o comprimento dela e dividir pelo seu diâmetro, por esta medida aqui, vou chegar no número aproximado 3,14. Essa aqui é uma circunferência menor. Se eu pegar o comprimento dela e dividir pelo diâmetro, o valor é aproximadamente 3,14. Tá? Então, resumindo, o π é o valor que resulta do comprimento da circunferência dividido pelo seu raio. Então, mais uma vez, é o comprimento da circunferência, o contorno dela, dividido pelo seu diâmetro. Perdão, aqui é diâmetro. Então, vejam que o π vale 3,14. Ah, mas de onde vem esse π? Esse π tem uma razão de existir. É o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Sempre que nós fizermos isso, nós vamos chegar no número 3,14. Por hoje é isto. Até a próxima. Na próxima, nós veremos as medidas graus, radianos e grade, que são medidas para uma circunferência. Até mais!